Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. Hoje eu trago vídeo com lista de indicação, portanto já abram o Scooby, lista de desejos, peguem caderninho, sei lá qual método que vocês usam pra anotar as indicações, porque também é lista amorzinho, que só tem livro que eu sou apaixonada, porque hoje eu vou trazer um livro favorito pra cada gênero literário. Essa foi uma indicação da Bia Senésio. Eu fiz um dia no Instagram, abri uma caixinha de perguntas pedindo pra vocês enviarem sugestões de vídeos pra eu gravar aqui pro canal, e essa foi uma das sugestões que eu recebi. Já aviso de antemão, os livros que eu escolhi aqui não são necessariamente o meu favorito daquele gênero, porque eu acho que isso é algo muito grande de se fazer. Eu não estou pronta pra fazer afirmações desta magnitude, definir um livro favorito pra cada gênero, não. É apenas um dos meus queridinhos dentre aquele gênero. Eu procurei também selecionar livros que às vezes ou eu não comento tanto no canal, faz tempo que eu não falo, pra tentar fugir também de recomendações que fossem mais óbvias. Quem me acompanha já tá acostumado a me ouvir falar sempre. Algumas não vai ter como escapar, vai ser isso mesmo, peço perdão de antemão. E também, óbvio, não vou falar aqui de todos os gêneros literários existentes na vida, porque eu também não leio tudo, tá? Eu selecionei aqueles que eu leio mais, que eu tenho mais contato, e portanto eu teria um maior repertório pra poder falar pra vocês. Começando por poesia, gosto sempre de recomendar Outros Jeitos de Usar a Boca, da Rupi Kaur, assim como outros livros da autora. Gosto muito da poesia dela, são versos livres, ela passa por temas que conversam muito comigo, ela fala de questões mais individuais, ela traz temas mais políticos, socioculturais, ela tem uma sensibilidade muito grande no olhar e nas palavras. Entre as crônicas eu escolhi Modern Love, que eu sou apaixonada. Essa é uma coluna originária do New York Times, onde pessoas enviam histórias, né, que aconteceram com elas, e aí a Amazon Prime, né, compilou algumas dessas histórias na série que existe disponível no Amazon Prime. Então, assim como foi também publicado esse livro, que traz algumas das melhores crônicas publicadas ao longo dos anos. Foi um livro que na época eu li assim, em questão de um mês, porque eu ia lendo um pouquinho por dia. Ele é dividido em 4 sessões. E são histórias muito gostosas de acompanhar, são histórias às quais eu com certeza quero voltar. Elas falam de amor de uma forma geral, tanto às vezes amores que se vão, amores que ficam, amores em relações conjugais, amores familiares, fala de dificuldades diversas, enfim, sempre que posso também tô recomendando esse livro pra vocês. Pensando em não ficção geral, é sempre bom lembrar, né, que a gente tem diversos tipos de não ficção. Seria uma categoria que poderia se subdividir em várias outras, mas não vou fazer isso. Eu vou apenas selecionar um, falando assim de forma realmente geral, que é o Casa das Estrelas, do Javier Naranjo. Ele é um professor colombiano que ele propôs um exercício para os alunos dele. Ele trouxe algumas palavras para esses alunos e pediu para eles darem a própria definição que eles tinham dessas palavras, dessas coisas. E ele é um livro, então, extremamente sensível, que traz esse olhar de crianças de diferentes idades, mostra, né, como cada uma delas enxerga o mundo, como isso varia muito da vida que cada um tem. É um livro lindo de se ver, né, graficamente falando, pelas ilustrações e tal, e que pelo conteúdo é maravilhoso, justamente por esse olhar, que muitas vezes é engraçado, às vezes é doloroso, às vezes é extremamente poético. Pensando em drama aqui, peças de teatro, minha escolha ficou para Otelo, do Shakespeare. Eu fiquei muito na dúvida se eu escolheria Otelo ou se eu escolheria Hamlet, porque eu gosto muito das duas peças, mas eu acabo ficando com Otelo até por causa da conexão que ela tem com Dom Casmurro, do Machado de Assis, que é um dos meus livros favoritos da vida. E eu gosto muito da história do Otelo, todas as intrigas que estão envolvidas, as questões de classe, a questão do ciúme. É uma tragédia, então a gente pode esperar de tudo que uma tragédia tem a oferecer. Entrando aqui nos gêneros da prosa ficcional, começo então com os contos e trago de recomendação a antologia Olhos d'Água, da Conceição Evaristo, que é também uma escritora extremamente sensível e habilidosa. Os contos que estão aqui são daqueles de dar tapas na nossa cara, de trazerem momentos muitas vezes dolorosos e narrados, né, observados com esse olhar muito sensível, muito apurado, debatendo temas que são extremamente pertinentes na nossa sociedade, a forma de como ela coloca desigualdades, de como ela coloca o racismo e de como ela traz esse olhar muito humano, de como ela traz humanidade para as personagens dela. Entre as novelas, que são aquelas narrativas que ficam entre contos e romances, que elas vão ter então uma extensão intermediária entre esses dois. Se você não sabe do que eu tô falando, se você quer entender a diferença entre conto, novela e romance, tem um vídeo aqui no canal também falando sobre isso. Mas escolhi então É Assim que se Perde a Guerra do Tempo, da Amal Amotari e do Max Gladstone. É escrito então em parceria. É uma narrativa que ela vai intercalar, né, a narrativa convencional aí
ali com cartas, né? Então a narrativa é epistolar. E a gente tem duas espiãs que elas pertencem a facções opostas num universo futurista, em que elas precisam combater uma a outra viajando através do tempo, mas a questão é que elas desenvolvem, né, um romance entre elas. Ele é um livro que ele tem esse ar de ficção científica, mas ele não se volta, né, a discutir qual é esse mundo, o porquê que ele é assim, ele apenas dá as características desse universo, ele foca mais até na questão da história de amor entre elas. Tem uma narrativa extremamente poética e sensível. Ele é um livro que ele pode ser confuso, né, por causa desse mundo muito diferente, que aos poucos a gente vai observando, e que eu amei como a história foi desenvolvida, as reviravoltas que traz, a carga emocional que ela tem, é um livro fantástico. E agora, né, eu vou começar a falar mais aí dos romances que eu subdividi entre os gêneros existentes dentro dele, porque a gente tem diferentes tipos de romances, que são essas narrativas mais extensas e tal. A primeira, talvez, né, até fica aquele ponto de interrogação se se enquadra como romance ou não, mas enfim, porque ele pertence à literatura infantil, então ele vai ser um livro, né, mais curto e tudo mais. E no caso Blackout, do John Rocco, eu acho esse livro lindo, além de visualmente muito bonito, a história dele também é muito fofa. A gente tem uma família que numa noite em que existe um blackout na cidade, que todo mundo fica sem a tecnologia, sem celulares e tudo mais, a família é obrigada a se reunir e encontrar então outras formas de se entreter, sem as facilidades, né, das modernidades que a gente tem no dia a dia. Indo pra literatura infanto-juvenil, um livro que eu panfleto há anos aqui no canal, que se você ainda não leu, dê uma chance, porque foi um livro que me surpreendeu muito e é muito queridinho meu. Jeremy Fink, O Sentido da Vida, da Wendy Moss. A gente tem aqui então o Jeremy, que o pai dele morreu tem um tempo, e o pai dele tinha preparado uma surpresa antes da morte, né, pra quando o Jeremy Fink completasse 13 anos. Ele monta uma caixa pro Jeremy Fink, né, que promete conter ali o sentido da vida, tudo aquilo que o pai dele acreditava, as coisas que ele queria passar pro filho. Só que para essa caixa ser aberta, o Jeremy Fink precisa ir atrás de algumas chaves, né, então meio que existe um caça ao tesouro para ele poder abrir esse presente. E ele é um livro que é repleto de reflexões, é uma leitura muito gostosa e que me emocionou muito, que, de novo, eu não dava nada pro livro quando eu li, que foi uma leitura, assim, que me trouxe tanto, eu morro de vontade de reler o livro, né, e reviver muitas das coisas que eu senti quando eu li, sei lá, acho que tem uns 7 anos atrás. E para representar então a categoria dos livros jovem adultos, os livros young adults, temos o Rainhas Geek, da Jen Wilde. Ele vai trazer a história de 3 amigos que vão para uma convenção, tipo uma Comic Con. A história é narrada por 2 meninas dentro desse trio de amigos. Uma delas é uma youtuber, né, que tá ficando famosa e tal. Ela terminou com o namorado recentemente e ela vai começar a perceber que ela tem um crush numa outra youtuber famosa ali também, e que esse crush tá sendo correspondido. E já a outra menina, ela tá aproveitando a convenção ali com o melhor amigo dela, por quem ela também tem uma queda e ela tem ansiedade. Existe a possibilidade dela participar de um concurso pra conhecer a grande ídola dela. E ele é um livro que ele é muito gostoso de ler, que ele tem uma leitura que é muito leve, ele vai tratar de temas bastante importantes também, e que ele tem um sentimento muito positivo, ele tem uma vibe muito positiva, essa vibe de sororidade, essa vibe de empoderamento, de acolhimento. Eu acho que a forma como a Jen Wilde trabalha os temas que ela coloca aqui é muito positivo. Indo para os New Adults, que então já é um gênero que eu não leio tanto hoje em dia, na verdade eu nem cheguei a ser uma leitora voraz de New Adults, né, eu li alguns livros. New Adult, ele tá então numa faixa etária, né, um pouco acima do jovem adulto. Jovem adulto ali ainda aquela faixa de quem tá no ensino médio na escola. New Adult é quando a pessoa já tá indo pra faculdade, quando ela tá nessa transição pra vida adulta. São livros que normalmente vão ter uma carga emocional maior, uma intensidade maior, até às vezes uma carga de erotismo um pouco mais presente. E a minha escolha ficou pro Senhorita Aurora, da Babi Assett, que ele é um livro que ele traz todos esses elementos, com esse olhar de sensibilidade da Babi. As histórias da Babi são sempre histórias que vão também procurar acolher a gente, que vão trazer esse olhar, né, mais humanizador para os personagens. Ela trabalha um tema extremamente importante aqui também, que ela coloca na figura do protagonista, que é o que a gente vai descobrir ao longo da leitura. Ela fala também sobre a questão dos sonhos, e foi um livro que me emocionou muito quando eu li. Já indo, né, para um dos gêneros que eu mais consumo, romances contemporâneos, eu escolhi Quando o Amor Bater a Sua Porta, da Samantha Holtz, que foi um livro que eu me apaixonei. Ele tem uma escrita muito gostosa, a protagonista
protagonista, a escritora, tá com um bloqueio criativo e a vida dela meio que vira de cabeça pra baixo quando um desconhecido bate na porta dela pedindo ajuda porque ele tinha num papel marcado que ele tinha um compromisso com ela. Ele sofreu um acidente, ele perdeu a memória, ele não tem a menor ideia de quem seja, aquela é a única pista que ele tem, só que ela não faz ideia de quem ele seja, mas meio que se sente responsável ali, então vai ajudar esse homem, esse desconhecido. É também uma leitura muito gostosa, que eu gostei muito como a Samantha conduziu o romance, a ambientação que ele tem, foi aquele livro que eu me senti muito confortável lendo, que eu me via muito nos cenários que ela descreve aqui. Indo para os romances de época, que eu também não sou assim uma leitora voraz, mas que eu gosto bastante também, eu escolhi o A Indomável Sofia, da Georgette Heyer, que é um livro muito divertido. Ele é um romance de época mais ao estilo Jane Austen. A Georgette Heyer é uma autora da década de 1950, então o estilo dos livros dela é diferente do estilo das autoras contemporâneas que escrevem romance de época. Então a gente não vai encontrar, por exemplo, né, cargas de erotismo, como a gente tá acostumado em livros do gênero escritos nos dias de hoje. É realmente uma vibe mais Jane Austen, tem essa coisa mais inocente, ela tem um humor muito presente na narrativa, que é uma das coisas que eu mais gostei quando eu li. É aquele livro bem inocente mesmo, que vai desenvolver o romance aos poucos, por meio dessa narrativa também que é muito gostosa. Pra romance histórico, e aqui eu tô fazendo essa distinção, né, porque romance de época a gente tem o foco na história de amor acontecendo num panorama de época, mas a gente não tem necessariamente, né, o interesse em desenvolver essa época, em trazer um detalhamento dela. Já o romance histórico, ele foca mais nesse panorama histórico. Ele até pode desenvolver uma história de amor ou qualquer outra que esteja acontecendo, mas o cenário histórico é muito importante ali também. Ele tem até uma fidelidade maior com o período histórico do que com o romance de época. E a minha escolha ficou pro Amada, da Toni Morrison, que é um livro incrível. Ele tem uma narrativa fragmentada, porque tem muito a ver com a questão das lembranças, como as memórias são fragmentadas e o quanto às vezes é impossível recordar determinados eventos ou simplesmente verbalizar coisas que são praticamente impossíveis de serem expressas, né, por conta do horror no qual elas estão envolvidas. É um livro que se passa, né, no período após o final da escravidão nos Estados Unidos, trazendo uma ex-escravizada, tudo aquilo que ela viveu, os impactos disso na vida dela, na família ali dela. A narrativa da Toni Morrison é extremamente sensível, poética, e é incrível como ela fala de coisas tão horríveis de uma forma tão bonita. Falando de comédias românticas, um dos meus carros-chefes daqui, um dos gêneros que eu mais leio. Já adianto que resolvi fugir aqui de Sophie Kinsella, que é uma autora que eu tô sempre recomendando, pra não ficar também, né, uma indicação tão óbvia pra vocês. Quem vocês acham que eu escolhi? A minha escolha, então, foi Reticências, da Solange Quioro, que eu li primeiro em formato independente, depois saiu pela Globo Out. Ele é um livro delicioso, a gente se envolve demais com os protagonistas, eu adoro o humor da Solange, eu amo como ela constrói o romance, que também é romance de deixar o coração quentinho. Os protagonistas são negros, são gordos, e é uma história de certa forma que foi desenvolvida pensando em mensagem para você. Seria uma espécie de releitura do filme, e que os protagonistas, então, eles conversam virtualmente, tem essa relação entre eles sem saber quem o outro é, e quando eles começam a trabalhar juntos, eles não sabem que eles são a pessoa com quem eles conversam na internet. E agora pensando em drama de chorar, não um drama de peça de teatro, né? Então, se comédia romântica era pra rir, agora chegou a hora de separar os lencinhos. Eu escolhi o Fique Comigo, da Yobami Adebayo, que é um livro incrível. Ele também tem um panorama histórico, porque ele se passa na década de 1980 na Nigéria, então ele traz muito desse contexto sociopolítico ali da época. E ele retrata um casamento em que o casal gosta muito um do outro, eles haviam combinados, né, de serem monogâmicos, e na Nigéria é possível, né, que o homem tenha mais de uma esposa. E quando eles não conseguem ter filhos, a família dele faz uma pressão muito grande para que ele se case de novo, porque é importante que ele tenha filhos. E aí a chegada dessa nova mulher traz aí uma série de questões pro casamento, mas o livro não fica apenas nisso. Ele traz ainda outros conflitos. É um livro também bastante doloroso e que eu amei do começo ao fim. Pensando aqui em ficção geral, que normalmente eu classifico ficção geral, tudo aquilo que eu não consigo definir como simplesmente uma história de amor, é um suspense. Não consigo pensar numa classificação assim. Escolhi Hoje Está um Dia Morto, do André de Leones, que também é um
um livro incrível, ele se passa em apenas um dia, no centro-oeste do Brasil, trazendo uma cidade que é muito pequena, a rotina desse jovem ali, que basicamente não tem perspectiva de futuro, ele não tem muito essa perspectiva de um mundo diferente além daquele que ele vive. Então a gente tem retratado esse romance que ele tem com a namorada, as aspirações, as angústias que eles carregam vivendo nesse contexto. Foi um livro que eu devorei, que eu gostei demais da narrativa do André e tudo aquilo que ele trabalhou ao longo da leitura. De thriller policial, um livro que eu sempre recomendo, Desaparecimento de Stephenie Meyer, do Joel Dicker. Foi um livro também que eu devorei. Não conseguia parar de ler, seja pela narrativa muito envolvente do Joel, seja pela forma de como ele constrói uma história que é muito instigante. A gente tem um policial que tá prestes a se aposentar quando uma repórter chega e fala pra ele que um caso que ele resolveu 20 anos atrás, na verdade não estava resolvido. Ele errou a resolução e ele é um policial que ele acertou tudo, que ele resolveu tudo na carreira dele. Então, e ele não quer deixar então agora a carreira manchada por causa desse único caso. Só que a jornalista acaba desaparecendo logo depois, ele não sabe se as coisas estão conectadas. O Joel Dicker escreve histórias, né, com teias muito complexas, tem muitos personagens, muitos acontecimentos, muitos eventos. Tudo isso traz esse gás narrativo também. Foi uma história que eu gostei demais da condução dos eventos e de como ele ligou todos os acontecimentos. De thriller psicológico, Nem Tudo Será Esquecido, da Wendy Walker, é um livro também que eu gosto muito. Ele é um livro pesado, ele tem conteúdo sensível para estupro, então se você tem gatilhos com o tema, cuidado com a leitura. Ele traz uma garota que foi estuprada e que os pais escolheram como método de tratamento um medicamento que apaga as lembranças dela. Só que o fato dela esquecer o que aconteceu não significa que ela de fato esqueceu o trauma. A gente tem muito essa questão psicológica realmente, né, das coisas, da gente entender como a mente processa trauma. Tem muito da terapia que ela faz aqui no livro. E eu gostei demais por esse aspecto psicológico, que é um tema que me interessa, e a própria condução dos eventos. Foi um livro que me surpreendeu demais. Bom, falando de fantasia, que na verdade é um gênero que eu praticamente não leio porque eu não tenho afinidade, mas um livro que eu sou apaixonada apesar disso é O Circo da Noite, da Erin Morgenstern, que traz um circo que funciona por magia. A gente tem dois mágicos, então, que eles vêm de vertentes diferentes. Um deles tem o talento natural, o outro aprendeu a desenvolver a magia, e eles querem provar um pro outro qual dos dois é o melhor dos tipos. Então eles pegam aprendizes, né, um garoto e uma garota, pra passar os próprios métodos pra eles, e eles colocam esses dois ao longo do tempo pra construir esse circo e criar esse desafio pra ver qual dos dois está certo. Só que a única forma que tem como de alguém vencer essa competição é que um dos dois precisa morrer. Eles não sabem disso e mais do que tudo eles vão se apaixonar. Então eu acho essa história incrível, eu amo o romance que tá presente aqui, eu acho de uma sensibilidade enorme. Ela é uma história também que ela vai e volta muito no tempo, então a gente tem que ficar atenta a essas datas também. Enfim, eu acho esse livro sensacional. Em ficção científica é um gênero que eu quero ler mais, mas uma das leituras que eu fiz em 2021 foi um dos meus favoritos do ano, Flores para Algernon, do Daniel Keyes, que a gente tem um homem em que ele tem deficiência intelectual grave e ele é submetido a um procedimento que promete aumentar o QI dele. Eu acho incrível as discussões que o livro proporciona, como o capacitismo é debatido aqui. A narrativa do livro é maravilhosa, porque a gente vê essa narrativa do protagonista, ele escrevendo ali, como no começo essa narrativa é limitada por conta da condição dele, como isso vai se modificando conforme ele vai passando pelo procedimento. É um livro também extremamente sensível. Indo para as distopias, eu escolhi aqui a trilogia Jogos Vorazes, não consegui escolher apenas um livro, porque eu acho também essa trilogia fantástica. É um livro aqui considerado jovem adulto, mas que ela tem uma construção política maravilhosa. É um livro que quando eu li de verdade a primeira vez, 10 anos atrás, eu tenho certeza que eu não absorvi quase nada dela, porque eu não tinha, né, a compreensão que eu tenho hoje em termos políticos. Eu tinha uma visão muito limitada aí do assunto, que não era algo que me interessava naquele momento. Então é uma série que eu tenho muita vontade de reler, porque eu acho que hoje eu aproveitaria muito mais do que eu aproveitei na época. E além de todas essas discussões que a trilogia traz, a escrita dela é extremamente envolvente. É uma história que funciona muito pros leitores. Então, mesmo se você não absorve essa parte política, o que é uma perda, porque
é o principal do livro, ainda assim você consome uma história que te entretém muito. E aí, por fim, a minha escolha de clássico, eu escolhi Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa, que foi um dos livros mais desafiadores que eu li na vida e um dos livros mais incríveis também. A gente tem aqui de desafio tanto uma história que é muito complexa e muito bem desenvolvida, é um livro extremamente inteligente, mas também a linguagem que o Guimarães Rosa tem, essa linguagem tão típica dele, tão cheia de neologismos, né? O Guimarães Rosa falava 11 línguas, ele tem um conhecimento linguístico muito grande, ele aplica muito isso na narrativa. É um livro que funciona muito melhor se você ler algumas passagens em voz alta, porque ele tem essa oralidade muito expressa. Se a gente lê mentalmente, só às vezes fica mais confuso. Tem também um vídeo com dicas aqui no canal pra poder fazer essa travessia, que foi então, como eu falei, uma das mais incríveis que eu já fiz. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, comentem aqui quais desses livros são queridinhos de vocês também, quais vocês não leram e têm curiosidades de ler. Contem também pra mim alguns dos queridinhos de vocês que eu vou adorar saber. Aproveita agora que você chegou ao final, já deixa a sua curtida, isso ajuda muito na divulgação do meu trabalho. Pra quem é novo por aqui, seja bem-vindo, já aproveita, se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Me acompanha também nas demais redes sociais, por lá a gente tem um contato mais próximo. Beijos pra todo mundo, até o próximo vídeo.